Podemos começar? Teseu vai matar o Minotauro. Não falei que Teseu era o cara do Minotauro? Teseu foi muito bem recebido pelo pai real. O velho rei não se cansava de tê-lo sentado ao seu lado no trono, que era grande bastante para os dois, e de ouvi-lo contar sobre a querida mãe, sua infância e os muitos esforços do menino para levantar a pesada pedra. Teseu, no entanto, era um jovem muito ativo e corajoso para ficar o tempo todo relatando coisas que já haviam acontecido. Sua ambição era realizar outros feitos mais heróicos, que deveriam valer a pena contar em prosa e verso. E nem estava em Atenas há muito tempo antes de capturar e acorrentar um terrível touro louco e exibi-lo publicamente, para a grande admiração do bom rei Egeu e seus súditos. Mas logo ele assumiu o caso que fez todas as suas aventuras anteriores parecerem mera brincadeira de criança. A ocasião foi a seguinte. Certa manhã, quando acordou, o príncipe Teseu imaginou que devia ter tido um sonho muito doloroso e que ainda estava passando por sua mente, mesmo agora com os olhos abertos, pois parecia que o ar estava cheio de lamentos melancólicos. Quando prestou mais atenção, pôde ouvir soluços, gemidos e gritos de aflição, misturados com suspiros profundos e silenciosos, que vinham do palácio do rei e das ruas, dos templos e de todas as habitações da cidade. E todos esses ruídos tristes, saindo de milhares de corações, uniram-se ao grande som da aflição que tinha acordado Teseu. Ele se vestiu muito mais rápido que pôde, sem esquecer as sandálias e as espadas com punho de ouro, e se apressou para ir até o rei, perguntando o que tudo isso significava. Ai, meu filho, disse o rei Egeu, soltando um longo suspiro. Temos um assunto lastimável nas mãos. Este é o aniversário mais triste do ano todo. É o dia em que anualmente fazemos sorteios para ver qual dos jovens em dozelas de Atenas será devorada pelo terrível Minotauro. Minotauro? Perguntou o Teseu príncipe. Como corajoso que era, o jovem príncipe levou à mão o punho da espada. Que tipo de monstro é esse? Não é possível matá-lo já que põe em risco a vida de alguém? O rei Gil balançou a venerável cabeça e, para convencer Teseu de que era um caso sem esperança, explicou tudo para ele. Parece que na ilha de Creta vivia um monstro terrível chamado Minotauro, cuja forma em parte era um touro e uma parte homem, e era uma espécie de criatura tão hedionda que é muito desagradável pensar nele. Se ele existisse, deveria estar em alguma ilha deserta, ou nas sombras de alguma caverna, onde ninguém jamais seria atormentado por seu aspecto abominável. Mas o rei Minos, que reinou em Creta, gastou muito dinheiro na construção de uma habitação para o Minotauro, e cuidou muito de sua saúde e conforto, apenas por causa do mal. Poucos anos antes, houve uma guerra entre a cidade de Atenas e a ilha de Creta, na qual os atenienses foram obrigados a implorar pela paz. No entanto, jamais obteriam paz, exceto com a condição de, anualmente, enviar 7 jovens e 7 donzelas para serem devorados pelo monstro de estimação do cruel rei Minos. Por 3 anos, essa calamidade repugnante tinha sido suportada, e os soluços, gemidos e gritos que encheram a cidade foram causados pela aflição do povo, porque o dia fatal chegara novamente e as 14 vítimas deveriam ser escolhidas por sorteio. Os velhos temiam que seus filhos ou filhas fossem levados, e os jovens e donzelas temiam estar destinados a saciar o apetite voraz daquele detestável homem bruto. Quando ouviu a história, Teseu esticou o corpo de modo que parecesse mais alto que nunca. Seu rosto era indignado, ofensivo, ousado, terno e compassivo, tudo em um olhar. Ele disse: Este ano, deixe o povo de Atenas escolher apenas 6 jovens. Eu mesmo serei o 7º, e deixe o Minotauro me devorar, se ele puder. Meu querido filho, gritou o rei Egeu, por que você deveria se expor a esse destino horrível? Você é um príncipe e tem o direito de manter acima da sina dos homens comuns. É porque sou um príncipe, seu filho, herdeiro legítimo de seu reino, que livremente assuma a aflição de seus súditos. Respondeu Teseu, e você, meu pai, sendo rei e responsável perante o céu pelo bem-estar deste povo, é obrigado a sacrificar o que lhe é mais caro, para que o filho ou a filha do cidadão mais pobre não sofra dano algum.
O velho rei derramou lágrimas e implorou ao filho que não deixasse sozinho em sua velhice, pois especialmente porque ele estava apenas começando a conhecer a felicidade de ter um filho, bom e valente. Teseu, no entanto, sentiu que estava certo e que, portanto, não devia desistir de sua resolução, mas garantiu ao pai que não pretendia ser engolido sem resistência, como uma ovelha, e que, se o Minotauro o devorasse, não seria sem uma luta por seu alimento. Como não podia evitar, o rei Egeu concordou em deixá-lo ir. Assim, o navio foi preparado e equipado com velas pretas. Teseu, com outros 6 jovens e 7 lindas doces donzelas, desceu até o porto para embarcar. Uma multidão triste os acompanhou até a praia. O velho rei foi também, apoiando-se no braço do filho, com a sensação de que seu coração continha toda a dor de Atenas. Quando o príncipe Teseu estava embarcado, o rei pensou em lhe dizer uma última palavra. Meu filho amado, disse ele agarrando a mão do príncipe. Você deve ter notado que as velas do navio são negras, como de fato deveriam ser, pois é uma viagem de tristeza e desespero. Agora, sobrecarregada pelas enfermidades, não sei se vou sobreviver até o retorno do navio, mas enquanto eu viver, vou me arrastar diariamente até o topo do penhasco para ver se há uma vela no mar. Se por um feliz acaso você escapar das garras do Minotauro, derrube essas velas escuras e se outras que brilhem à luz do sol. Vendo-as no horizonte, eu e todo o povo saberemos que você está voltando. E o receberemos com uma festa jamais vista em Atenas. Teseu prometeu que o faria. Subindo a bordo, os marinheiros içaram as velas negras da embarcação ao vento, que sopravam fraco da costa, acompanhadas pelos suspiros dos que participavam dessa ocasião melancólica. Pouco a pouco, quando chegaram ao alto mar, uma forte brisa de noroeste os levou sobre as ondas de crista branca, como se estivessem numa agradável viagem. Embora tenha sido um momento bastante triste, questiona-se se os 14 jovens, se a companhia de um idoso para manter a ordem, poderiam passar a viagem toda na miséria. Houve umas poucas danças no convés, eu suspeito, algumas gargalhadas e outras alegrias fora de época entre as vítimas, antes que as altas montanhas azuis de Creta começassem a se mostrar entre as nuvens distantes. Essa visão, com certeza, os levou a ficar sérios novamente. Assim que entraram no porto, tadinha de Lindinha, um grupo de guardas do rei Minos desceu à beira do mar e se encarregou dos 14 jovens em dozelas. Cercados pelos guerreiros armados, o príncipe Teseu e seus companheiros foram levados ao palácio e conduzidos à presença de Minos, agora um rei severo e impiedoso. Ele curvou as grossas sobrancelhas sobre as vítimas atenienses. Qualquer outro mortal, observando a beleza pura e terna e seus olhares inocentes, teria se imaginado sobre espinhos até que ele fizesse feliz cada uma das suas almas. Qualquer outro mortal, observando a beleza pura e terna e seus olhares inocentes, teria se imaginado sobre espinhos até que ele fizesse feliz cada uma das almas, ordenando que fossem livres como o quente vento do verão. Imbatível, Minos se preocupava apenas em examinar se eles gordos o suficientes para satisfazer o apetite do Minotauro. Da minha parte, eu gostaria que ele mesmo tivesse sido a única vítima, e o monstro o teria achado bem forte. Um a um, Reminos chamou os pálidos e assustados jovens e donzelas, e dando-lhes uma estocada nas costelas com seu cetro, para ver se tinham carne ou não, os dispensou com um aceno para seus guardas. Mas, quando os olhos repousaram sobre Teseu, o rei ficou mais atento, porque seu rosto estava sério e calmo. Meu jovem, disse ele, com sua voz severa, você não está chocado com a certeza de ser devorado pelo terrível Minotauro? Ofereci minha vida por uma boa causa, respondeu Teseu, e portanto eu me entrego espontaneamente e alegremente. Mas o senhor, rei Minos, não se espanta de, ano após ano, cometer esse terrível mal, entregando 7 jovens e 7 donzelas para serem devorados por um monstro? O senhor, rei perverso, não é capaz de voltar seus olhos para dentro do próprio coração? Mesmo sentado em seu trono de ouro, com suas vestes de majestade, digo na sua cara que o senhor é um monstro mais hediondo que o próprio Minotauro. Acha mesmo que sou assim? Perguntou o rei, rindo de maneira cruel. Amanhã cedo você terá a oportunidade de julgar quem é o monstro maior, o Minotauro ou o rei. Levem-no, guardas, e deixe esse jovem de fala livre ser o primeiro pedaço do Minotauro. Teseu e Ariadne. Perto do trono do rei estava sua filha Ariadne. Era uma donzela linda e delicada e olhava pelos pobres prisioneiros condenados com sentimentos bem diferentes do rei Minos. Ela chorava com a ideia da felicidade humana desnecessariamente desperdiçada ao jogar tantos jovens
na flor da idade, para serem comidos por uma criatura que, sem dúvida, teria preferido um boi gordo até um porco grande, ao mais gordo deles. E quando ela viu a figura corajosa do príncipe Teseu, indo calmamente de encontro à sua sorte, ficou ainda mais consternada que antes. Enquanto os guardas o acompanhavam, ela se atirou aos pés do rei, implorou que ele libertasse todos os cativos, especialmente aquele jovem. Paz, menina tola, respondeu o rei Minos. O que tem você a ver com um caso como este? Trata-se de um problema de política estatal e, portanto, algo distante de sua fraca compreensão. Vai cuidar de suas flores e não pense mais nesses covardes atenienses, que o Minotauro certamente comerá no café da manhã, assim como eu vou comer um perdiz ao meu jantar. Falando assim, o rei parecia cruel e o bastante para devorar ele mesmo, Teseu e todos os outros presos, se não houvesse o Minotauro para livrá-lo do problema. Como ele não queria ouvir mais uma palavra sobre o assunto, os prisioneiros foram então conduzidos para uma masmorra, onde o carcereiro os aconselhou a dormir o mais rápido possível, porque o Minotauro costumava pedir cedo o café da manhã. As 7 donzelas e os 6 jovens estavam, então soluçaram até dormir. Mas Teseu não era como eles, ele tinha consciência de que era mais sábio, mais corajoso e mais forte que seus companheiros, e que, portanto, tinha responsabilidade sobre todas aquelas vidas e precisava considerar a possibilidade de salvá-los, já quase no limite. Por isso ele manteve acordado, andando de um lado para o outro na escuridão do calabouço em que foram trancados. Pouco antes da meia-noite, a porta foi suavemente destrancada e a gentil Ariadne apareceu com uma tocha na mão. Está acordado, príncipe Teseu? Ela sussurrou. Sim, respondeu o rapaz. Com meu pouco tempo de vida, não quero desperdiçá-lo dormindo. Então me siga, disse Ariadne, e ande sem fazer barulho. O que aconteceu com o carcereiro e os guardas, Teseu nunca soube. De qualquer maneira, Ariadne abriu todas as portas e o levou da prisão sombria para o luar encantador. Teseu, agora você pode ir para o seu navio e navegar para Atenas, ela disse. Não, respondeu o rapaz. Jamais deixarei Creta sem antes matar o Minotauro, salvar meus pobres companheiros e livrar Atenas deste cruel destino. Eu sabia que seria essa a sua resolução, disse Ariadne. Venha comigo, bravo Teseu. Aqui está a espada da qual os guardas o privaram. Você vai precisar dela. Reze para que você possa usá-la bem. Ela, ela então levou Teseu pela mão até chegar em um bosque escuro e sombrio, onde a luz da lua se dissipava no topo das árvores, sem deixar cair um único raio de luz em seu caminho. Depois de andarem um bom tempo pela escuridão, chegaram a um alto muro de mármore, coberto de vegetação. A parede parecia não ter porta nem janela, mas se erguia alta, maciça e misteriosa, e não devia ser escalada, nem, pelo que Teseu pôde perceber, atravessada. Ariadne, no entanto, apenas pressionou seus dedos macios contra um determinado bloco de mármore que, embora parecesse tão sólido quanto qualquer outro, cedeu, revelando uma entrada larga o bastante para permitir sua passagem. Eles rastejaram e a pedra de mármore voltou para seu lugar. Agora estamos no famoso labirinto que Dédalo construiu antes de fazer um par de asas e voar para longe da nossa ilha, como um passarinho, disse Ariadne. Esse Dédalo foi um trabalhador astuto, mas de todos os seus artifícios engenhosos, esse labirinto é o mais maravilhoso. Se dessemos só alguns passos, poderíamos vagar por toda nossa vida e nunca mais encontrá-lo. No entanto, bem no centro do labirinto está um Minotauro, e você, Teseu, deve ir até lá para procurá-lo. Mas como vou encontrá-lo? Perguntou Teseu. Se o labirinto me confunde tanto, como você diz. Ele mal acabou de falar e os dois ouviram um rugido áspero e desagradável, que mais se assemelhava ao mugido de um touro feroz, embora tivesse algum tipo de som semelhante à voz humana. Teseu até imaginou uma articulação grosseira, como se a criatura que o proferiu estivesse tentando adaptar a respiração rouca a algumas palavras. Foi a uma certa distância, no entanto, e ele não sabia dizer se soava mais como um rugido de um touro ou uma voz humana áspera. Esse barulho é do Minotauro, sussurrou Ariadne, segurando a mão de Teseu com força e pressionando uma de suas próprias mãos contra o coração tremendo. Você deve seguir esse som pelas curvas do labirinto, e irá encontrá-lo. Espere. Pegue a ponta desse fio de seda, e eu vou ficar segurando a outra ponta. Se você vencer, ele o trará a este ponto uma outra vez. Adeus, bravo Teseu. O jovem pegou a ponta do fio de seda com a mão esquerda e a espada com cabo de ouro já desembainhada com a outra, e pisou no labirinto inescrutável.
Como esse labirinto foi construído, é mais do que posso lhe dizer, mas um labirinto tão engenhosamente planejado jamais foi visto no mundo, nem antes nem depois. Mal deu 5 passos e Teseu perdeu Ariadne de vista. Em mais 5 começou a ficar tonto, mas continuou, ora rastejando por um arco baixo, ora subindo escadas, ora por uma passagem torta, ou por uma porta se abrindo à sua frente e outra batendo atrás, até que realmente pareceu que as paredes giravam, e giravam junto com elas. E o tempo todo, por esse caminho oco, mais longe ou mais perto, ressoava o grito do Minotauro. O som era feroz, cruel, repulsivo, muito parecido com o mugido de um touro, e no entanto tão similar à voz humana. Mas nem assim o coração de Teseu ficou mais duro ou mais irritado a cada passo, pois ele achava um insulto à lua e ao céu, e à nossa afetuosa e simples mãe terra, que o monstro tivesse a audácia de existir. À medida que ele avançava, as nuvens foram se acumulando sobre a lua, e o labirinto ficou tão escuro que Teseu não conseguia mais discernir a desorientação por que passava. Ele teria se sentido totalmente perdido e sem esperança de voltar a andar em linha reta, se de vez em quando não tivesse a consciência de uma suave contração do fio de seda. Então ele teve a certeza de que Ariadne, a jovem de coração terno, continuava segurando a outra ponta e estava tremendo esperando por ele, demonstrando estar ao seu lado. Mas ainda assim ele seguiu o terrível rugido do Minotauro, que ficava mais alto a cada passo, e de tão alto, Teseu imaginou estar chegando perto dele. Até que, em um espaço aberto, bem no centro do labirinto, ele viu a hedionda criatura. Que o monstro era feio, ele teve certeza. Só sua cabeça com chifres pertencia ao touro. De uma forma ou de outra, ele parecia um touro, sacudido as patas traseiras. Mas se aconteceu de você vê-lo de outra maneira, ele parecia ser totalmente homem, e por isso ainda mais monstruoso. E lá estava ele, um miserável, solitário, sem nenhum tipo de companhia ao seu lado, vivendo apenas para fazer estragos, incapaz de saber o significado do afeto. Teseu o odiava e estremeceu ao vê-lo, mas não pôde deixar de sentir algum tipo de pena, por mais feia e detestável que fosse a criatura. Ela andava de um lado para o outro, totalmente enfurecida, rugindo e emitindo som de algumas palavras continuamente. Depois de algum tempo, Teseu entendeu que o Minotauro dizia a si mesmo que era um ser infeliz, cheio de fome, que, como odiava a todos, ansiava por demorar a raça humana viva. Teseu estava com medo? De jeito nenhum, meu caro. O quê? Um herói como Teseu com medo? O Minotauro não tinha 20 cabeças de touro no lugar de uma. Atrevido como era, porém, imagino que seu coração valente tenha se fortalecido ao sentir, justo nesse momento, um puxão do fio de seda que continuava segurando na mão esquerda. Era como se Ariadne estivesse dando a ele toda a força e coragem, aumentando ainda mais a sua própria força. E para dizer a verdade, ele precisava mesmo, pois o Minotauro, virando-se de repente, avistou Teseu, e de imediato baixou os chifres terrivelmente afiados, exatamente como um touro louco faz quando pretende se lançar contra um inimigo. Ao mesmo tempo, ele soltou um rugido ensurdecedor, do qual ouvia como palavras humanas totalmente desconexas atravessando a garganta de um animal enfurecido. Teseu só podia adivinhar o que a criatura pretendia fazer, e isso mais pelos gestos que por suas palavras, pois os chifres do Minotauro eram mais afiados que sua inteligência, e muito mais úteis que sua língua, mas provavelmente foi este o sentido de que ele disse. Ah, ser humano desgraçada, vou enfiar meus chifres em você, jogá-la a 15 metros de altura e devorá-la assim que descer. Vamos, experimente, foi tudo que Teseu se dignou a responder, pois era magnânimo demais para atacar o inimigo com linguagem insolente. Sem mais palavras de ambos os lados, seguiu seu mais terrível uso entre Teseu e o Minotauro que já aconteceu sob o sol ou a lua. Eu realmente não sei o que poderia ter acontecido se o monstro, em sua primeira investida contra Teseu, não tivesse perdido por um fio de cabelo e quebrado um dos chifres contra a parede de pedra. Nesse acidente, ele gritou de tal forma que uma parte do labirinto caiu, e todos os habitantes de Cretas confundiram o barulho com uma tempestade singularmente forte. Cheio de dor, ele golpeou de forma tão ridícula que Teseu riu disso, não exatamente naquele momento, mas muito tempo depois. E os dois ainda se enfrentaram bravamente, lutando espada contra chifre por um longo período. Por fim, o Minotauro investiu contra Teseu e o atingiu em seu lado esquerdo com o chifre, atirando-o no chão. Pensando ter perfurado o coração, o Minotauro deu um salto no ar, abriu sua boca de touro de orelha a orelha e se preparou para arrancar sua cabeça. Mas, a essa altura,
Teseu deu um pulo e pegou o monstro desprevenido. Com um forte golpe de espada, Teseu acertou no pescoço, fazendo sua cabeça de touro soltar longe do seu corpo e cair no chão. Com o final da luta, imediatamente a lua brilhou tanto, como se tantos problemas do mundo e a maldade e a feiura que infestam a vida humana tivessem desaparecido para sempre. E Teseu, apoiado em sua espada e respirando fundo, sentiu outro puxão no fio de seda, pois, durante todo o terrível embate, ele o segurava firme em sua mão esquerda. Ansioso para fazer Ariadne saber de seu sucesso, ele seguiu a orientação do fio e logo se viu na entrada do labirinto. Você matou o monstro, gritou Ariadne, esfregando as mãos. Graças a você, Ariadne querida, respondeu Teseu. Retorno vitorioso. Ela então disse: devemos convocar seus amigos o mais rapidamente possível e levá-los a bordo do navio antes do amanhecer. Se pela manhã meu pai encontrar aqui, vingará o Minotauro. Para encurtar minha história, os pobres cativos foram acordados e, sem saber se o sonho foi alegre, eles foram informados de que Teseu havia feito e que teriam que zarpar para Atenas antes do amanhecer. Correndo para o navio, subiram a bordo, exceto Teseu, que ficou atrás deles, na praia, segurando a mão de Ariadne. Minha donzela querida, disse ele, certamente você irá conosco. Você ainda é jovem, tem o coração muito doce e gentil para um pai de coração de ferro como o rei Minos. Ele não se importa com você, mais do que um pedaço de granito se importa com uma florzinha que cresce em uma de suas fendas. Mas meu pai, o Gil, minha querida mãe Etra, e todos os pais e mães de Atenas, e todos os filhos e filhas também, vão amar e honrar você como sua benfeitora. Venha conosco então, antes que o rei Minos fique zangado ao saber o que você fez. Agora, pessoas mal intencionadas que fingem contar a história de Teseu e de Ariadne têm a cara de dizer que essa honrada donzela realmente fugiu, na calada da noite, com um jovem estranho cuja vida ela havia preservado. Dizem também que o príncipe Teseu, que teria morrido antes de injuriar a criatura mais vil do mundo, ingratamente abandonou Ariadne em uma ilha solitária, onde o navio aportou em sua viagem para Atenas. Mas, se o nobre Teseu tivesse ouvido essas falsidades, teria feito com os autores caluniosos o mesmo que fez com o Minotauro. Quando o bravo príncipe ateniense pediu que Ariadne o acompanhasse, ela respondeu: não, Teseu. E apertando a mão dele, recuou um ou dois passos. Não posso ir com você. Meu pai é velho e não tem ninguém além de mim para amá-lo. Por mais duro que você ache que seja o coração dele, ele morreria se me perdesse. Inicialmente o rei Minos ficará zangado, mas logo perdoará sua única filha, e aos poucos vai se alegrar. Eu sei, pois jovens em donzelas não precisarão vir de Atenas para ser devorado pelo Minotauro. Eu o salvei, Teseu, tanto por amor ao meu pai quanto por você. Até a próxima, que o céu abençoe. Tudo que a donzela disse era tão verdadeiro e foi falado de forma tão doce que Teseu teria enrubescido se sentisse com ela por mais tempo, se insistisse com ela por mais tempo. Não lhe restava mais nada a não ser oferecer a Ariadne uma despedida afetuosa, subir a bordo do navio e zarpar. Momentos depois, a espuma branca se dissipava diante de sua proa, enquanto o príncipe Teseu e seus companheiros navegavam para fora do porto, com uma brisa sambiada atrás deles. Durante a viagem, os 14 jovens e donzelas estavam com excelente humor, como você deve imaginar. Eles passavam a maior parte do tempo dançando, a não ser quando a brisa lateral fazia o convés se inclinar demais, no tempo devido a avistar a costa de Ática, seu país natal. Mas aqui, lamento dizer, aconteceu um infortúnio. Você vai se lembrar, o que Teseu infelizmente esqueceu, que seu pai, o rei Egeu, havia ordenado a ele parecer as velas brancas em lugar das pretas, caso vencesse o Minotauro e voltasse vitorioso. No entanto, a alegria por seu sucesso, e em meio aos esportes, danças e outros divertimentos usados pelos jovens para passar o tempo, eles nem se lembraram de suas velas eram pretas, brancas ou coloridas, e de fato deixaram a tarefa a cargo dos marinheiros. Assim, a embarcação retornou como um corvo, com as mesmas asas negras que a levaram embora. Mas o rei Egeu, dia após dia, enfermo que estava, foi até o cume de um penhasco que pendia sobre o mar, e lá ficou sentado à espera do príncipe Teseu, que voltava para casa. Assim que viu a escuridão total das velas, ele concluiu que seu amado filho, de quem tanto se orgulhava, tinha sido engolido pelo Minotauro. Não suportando mais a ideia de viver e jogando primeiro ao mar na sua
10. E jogando primeiro ao mar sua coroa e seu cetro, enfeites inúteis para ele agora, o rei simplesmente se inclinou para a frente e caiu de cabeça sobre o penhasco, e se afogou, pobre alma, nas ondas que espumavam em sua base. Essa foi uma notícia melancólica para o príncipe Teseu, que, quando ele embarcou, se viu rei de todo o país, querendo ou não. E tal reviravolta foi suficiente para desanimar qualquer jovem. No entanto, ele mandou chamar sua querida mãe Atenas, e seguindo os conselhos dela nas questões de Estado, tornou-se um excelente monarca, muito amado por seu povo. Paris e Enone, Paris. Aqui veio o meio-dia. A triste Enone, vagando desamparada, de Paris, outrora seu companheiro de brincadeiras nas colinas. Alfred, Lord Tennyson, 1809 e 1892. Enone. A rainha Écuba, esposa de Príamo, rei de Troia, teve um pesadelo. Durante o sono, achou que alguém veio até ela e disse: Você trará uma tocha que incendiará seu palácio. Dias depois, quando a rainha deu à luz a um filho, Príamo, a quem a rainha havia contado o sonho, ordenou que seus escravos dessem um fim à criança. Mas antes que essa ordem cruel pudesse ser cumprida, Écuba conseguiu roubar o bebê, entregando-o a alguns pastores. Gente simples, que cuidava da criança como se fosse o próprio filho. No Monte Ida, em frente à cidade de Troia. Eles deram ao pequeno o nome de Paris. Paris, embora criado entre pastores rudes, logo mostrou que o sangue real corria em suas veias, e foi muito elogiada pelos pastores por sua habilidade em cuidar das ovelhas na montanha e pelo zodíaco com que perseguiu e matou feras que procuravam devorá-las. Assim, Paris chegou à idade adulta, e em toda a terra não havia ninguém mais justo que ele nem mais atencioso. Não é de se admirar que a donzela Enone, que vivia no Vale de Ida, tenha ficado encantada com sua beleza. E ele a amava da mesma forma. Os dois se casaram e viveram naquela terra aprazível com a felicidade de gente simples, para safado. Juntos eles compartilhavam os prazeres da caça e a Nune não era menos habilidosa que Paris em aplaudir os cães e espalhar as redes. Dependendo do ânimo, eles vagavam juntos pelo rio ou nos bosques. E Paris esculpia seus nomes nos troncos isentos das faias. Em um chopo que crescia às margens do rio Xanta, assim ele gravou: De volta à sua origem, o regato deve fluir, de Pária para Enone. Mas mesmo assim os deuses estavam preparando o sofrimento amargo para Paris, para Enone e para incontáveis gerações de mortais em outros lugares. Do outro lugar, do lado do mar, na Tessália, realizava-se uma grande festa para celebrar o casamento de Peleu e Tétis. Como a noiva não era uma donzela nascida de uma mulher, mas a imortal Nereida, todos os deuses e deusas foram convidados para o banquete. Todos exceto uma, de nome Eris, a deusa do conflito, a mais odiada entre os imortais. Ela então, cheia de raiva, atirou a maçã de ouro na mesa em que os convidados festejavam com a legenda A mais bela. Seguiu-se então, como Eris pretendia, um grande conflito entre as deusas, em especial Juno, Minerva e Vênus. Hera, Atenas e Afrodite reivindicaram cada um o fruto de ouro. Assim, não querendo resolver a disputa, os deuses ordenaram às três deusas que fossem ao Monte Ida, buscar o julgamento de Paris e cumprir sua decisão. Um dia antes, no umido de caramachão de Paris e Enone, estavam as três deusas. Vieram nuas, vestidas de esplendor celestial como que uma roupa, e a seus pés violetas e açafrões, empurrados pela grama. E parando ao redor estava o pavão de Juno, a coruja de Minerva e as pombas de Vênus. Quando Paris vacilou, sem saber qual escolher, já que todos eram justas, Juno, a rainha do céu, disse: Escolha-me e eu lhe darei os reinos do mundo. Minerva. Então a sábia deusa virgem disse: Escolhe-me e eu lhe darei sabedoria. A última Vênus, a deusa do amor, nascida do mar, sussurrou: Escolhe-me e eu lhe darei a mais bela mulher da Grécia como esposa. Sorrindo, ela estendeu a mão e a maçã de ouro. Sorrindo, ela estendeu a mão e a maçã de ouro era dela. As deusas desapareceram em uma nuvem, e com elas toda a felicidade do coração de Enone. Não muito tempo depois, Príamo, rei de Troia, propôs uma disputa entre armas entre seus filhos e outros príncipes, prometendo ao vencedor o melhor touro das pastagens do Monte Ida. E Paris, aflito por ver o touro afugentado pelos mensageiros de Príamo, decidiu que também lutaria com os filhos do rei, que ainda não conhecia como seus irmãos.
Assim, no dia marcado para as disputas, Paris lutou com os filhos de Primo, Polites, Heleno e Deifobo, e com os outros príncipes, e derrotou todos eles. Sim, ele lutou também com o mais forte dos filhos do rei, o grande Heitor, que também não foi páreo para ele, mas Heitor, furioso, perseguiu Paris como se quisesse matá-lo, obrigando Paris a fugir para o templo de Júpiter em busca de refúgio. No templo foi recebido por Cassandra, filha de Príamo, a quem Apolo tinha concedido conhecimento das coisas que viriam. E notando em Paris os próprios traços e versões de seus irmãos, extraiu dele tudo o que sabia de sua história. Então, juntando isso ao seu conhecimento, Cassandra soube que ele era de fato irmão, que foi posto de lado quando bebê. Pegando-o pela mão, ela o levou de volta à casa de Príamo, e Écuba, pedindo a todos que abraçassem seu irmão e filho. Então, Príamo e Écuba e todos os filhos receberam Paris com muita alegria em seus corações, pois esqueceram a triste profecia de seu nascimento, notando apenas sua modesta cortesia, beleza e a força. Por isso, Paris permaneceu por algum tempo na casa real, muito animado. Mas ele não estava totalmente feliz no palácio do pai. Infelizmente não, pois seus pensamentos muitas vezes se voltavam para Enone, que ele havia deixado no Monte Ida. E em seus ouvidos soava sempre o sussurro de Vênus, dizendo: Eu lhe darei a mulher mais bela da Grécia como esposa. E Paris disse a si mesmo: Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, é a mais bela de todas as filhas dos homens. Todos os príncipes gregos pediram sua mãe em casamento. E quando aquele que vieram tentar falar sua beleza, a voz falhou, pois ela era realmente a mais bela que o homem podia achar ou o poeta cantar. Então, seguindo como seu pensamento, ponderou: Não sou mais eu, Paris, um pastor do Monte Ida, e sim um príncipe em um palácio real e filho do rei de Troia. Certamente a palavra de Vênus ainda será cumprida. Só que a irmã do rei, Hesione, tinha sido levada e se casou contra sua vontade, o que era uma amargura para Primo. Percebendo isso, Paris e seus companheiros se puseram a construir e tripular uma frota, declarando que trariam Hesione de volta. Mas em seu coração, pensando não em Hesione, mas em Helena. Para conseguir a madeira para fazer seus navios, ele voltou ao Monte Ida para cortar os pinheiros mais altos, que coroavam as margens escarpadas onde os ventos do mar suspiravam por entre os ramos, como se fossem de fato o murmúrio de outro mar através das melancólicas cópias das árvores. Uhum. Enônio recebeu com muita alegria, mas quando soube que seu pensamento era apenas construir navios para uma viagem, o espírito da profecia caiu sobre ela e ela gritou: Uma coisa amarga é isso que você faz, Paris, meu marido. Você irá para a Grécia para trazer para cá a ruína de seu país e de seus parentes, sim. E a mim virá por último, ferido até a morte, suplicar ajuda da minha arte de cura. Neste lugar, o dom falhou tão repentinamente quanto veio, e ela caiu em pranto. Mas Paris, beijando-a, pediu que ela deixasse seus medos de lado e olhasse para o mar quando ele se fosse. Quando terminou seus navios, ele os equipou com os mastros altos, selou-os com piche e partiu, deixando Enone para vigiar suas velas na volta para casa. Por muitos dias ela ficou sentada em um penhasco com os olhos voltados para as águas azuis, esperando o retorno do navio. Uma noite, como em uma visão, ela viu, pareceu ver, uma vela branca na costa, que acelerou com o vento e passou perto do penhasco onde ela estava. E, quando ela olhou para baixo, seu coração ficou partido, pois, no convés viu uma mulher. Parecia ser filha dos deuses, divinamente bela, e seus braços envolviam o pescoço de Paris, enquanto sua cabeça repousava no peito. E Anune viu Paris saltar em praia, carregando a mulher nos braços. Viu também que quando ele a conduziu à cidade de Troia, os portões se abriram e o povo todo saiu para encontrar o casal. Ela sabia que aquela era Helena, a mais bela das mulheres, que fugira com Paris do marido, Menelau. E sabia também que ela, Enone, seria deixada sozinha até morrer. Seguiu-se então aquele grande circo a Troia, que os poetas cantarão até o fim dos tempos, pois Menelau, o marido de Helena, e o irmão dele, Agamenon, o grande general, incitaram todos os príncipes gregos que tinham sido pretendentes de Helena e em seu casamento com Menelau se uniram para protegê-la de todo tipo de violência. Então, todos os príncipes e capitães da Grécia vieram com um grande exército e muitos navios e cercaram Troia. Muitas batalhas foram travadas nas planícies, fora dos muros da cidade. Para Enone, que vagava abandonada no Monte Ida, o som da guerra chegou, e de longe ela notou a luta entre bigas, cavalos e homens. Mas ela ouviu e via essa movimentação como se
não a notasse, pois era como se seu coração tivesse morrido e sua vida acabado. A guerra durou alguns anos e Paris, constantemente protegido pela deusa Vênus, foi ferido por Filoctetes, por uma flecha envenenada. Em seu sofrimento, lembrou-se da sua abandonada Enone e suas habilidades de cura e disse aos assistentes: levem-me para fora da cidade, até o Monte Ida, para que eu possa ver mais uma vez o rosto da minha esposa Enone. Quero pedir perdão, e a ela pelo grande mal que lhe causei. Felizmente, quando ela vir meu estado, seu piedoso coração se comoverá, e ela me curará com suas sanguessugas, pois nada mais pode fazer efeito. E eles carregaram Paris em uma liteira pelas encostas do Monte Ida. Ao vê-lo chegando, Enone desceu rapidamente para encontrá-los. Quando a viu, Paris esticou um pouco os braços e os deixou cair, pois estavam muito fracos. Soltando um grito de lamento, como um pássaro que vê seu filhote morto, voou para abraçá-lo. Naquele momento, Paris deu seu último suspiro. Os olhos, outrora tão brilhantes, estavam fixos, como um olhar de pedra, e o orvalho da morte brilhava na testa marmórea. Enona então esqueceu todas as injustiças que sofrera. Lembrou-se apenas da luz da manhã de um casamento feliz, e sentindo que finalmente voltara para ela, deitou-se sobre seu peito, abraçando e o banhando com suas lágrimas. Depois, clamando em voz alta, arrancou uma adaga que carregava em seu cinto, e encravou em seu coração, caindo morta sobre o peito em que havia descansado por tantas vezes. Assim morreu Enone, fiel aos infiéis, a mais inocente de todos os que morreram pelo pecado de Paris, filho de Príamo. Ifigênia. Menelau, irmão do rei de Micenas, era casado com a mulher mais bonita do mundo, cujo nome era Helena, mas ela foi levada pelo traiçoeiro convidado Paris, o filho de Príamo, rei de Troia, para sua casa do outro lado do mar. Menelau, então, em toda sua raiva e tristeza, pediu a todos os amigos que o ajudassem a trazer sua esposa de volta e a punir o hóspede traiçoeiro. Todos os chefes da Grécia vieram em seu auxílio, pois Troia era uma cidade incrivelmente forte, e seus muros tinham sido construídos por Netuno, deus do mar. O mais importante de todos os chefes foi Agamenon, rei de Micenas, o irmão mais velho de Menelau. Ele foi escolhido para ser o líder de todas as forças militares, e sob suas ordens estava Ulisses, o sábio rei de Ítaca, e Aquiles, chefe dos Mirmidões, a quem nenhuma arma poderia ferir a não ser no calcanhar, e muitos outros com fama no mundo todo. O grupo se reuniu em Aulis, na terra da Beócia. Estavam todos prontos e ansiosos para atravessar o mar e lutar contra Troia. Ver os navios com seus bravos guerreiros amontoados sobre eles foi muito agradável. Mas os dias foram passando, e a frota ficou parada no porto, pois não havia vento suficiente para encher as velas. Todos os chefes ficaram surpresos, pois toda sua bravura foi inútil. Seus corações ficaram pesados, pois não sabiam por que os navios estavam parados, e temiam que os deuses imortais não quisessem que Troia caísse. Por fim, chamaram o sábio vidente Calcas e perguntaram se eles podiam lhe contar a vontade dos deuses. E Calcas respondeu: os ventos foram negados a vocês, ó chefes, pela vontade de Diana, a caçadora dos bosques. Uma vez por dia, o rei Agamenon mata um cervo dentro do bosque sagrado, e ela passou a odiá-lo cada vez mais. Por isso, ela não o deixará navegar até que sua ira seja aplacada com ricas oferendas. O rei Agamenon então disse: já que a culpa é minha, que a expiação seja minha também. Diga, Calcas, que oferenda conterá a deusa para que ventos sejam libertos e nossos navios abram suas velas e viajem pelo mar até Troia? Como o rosto de Calcas estava sombrio, todos aguardavam ansiosamente, pois temiam ouvir essa resposta. A deusa lhe pede o que de melhor e mais belo você tem, disse o severo vidente. Ela pede a vida de sua filha Ifigênia. Todos estremeceram ao ouvir tais palavras. Menelau, com um grito de tristeza e terror, aproximou-se do irmão e pôs a mão em seu braço. O rei Agamenon, na maior agonia, ficou sem dizer uma palavra por muito tempo. Por fim, o rei olhou para seus camaradas e disse: um difícil destino está sobre mim, ó líderes gregos. Devo derramar sangue do que é mais caro para mim que o meu mesmo. Ou então nossa formação ficará aqui, ociosa, até que os navios apodreçam ou que os capitães desistam e nos deixem encalhados. Menelão então disse a Calcas: não há outra solução? A grande deusa não pode ser acalmada sem essa vítima inocente? Calcas respondeu: não há outro jeito. Com a cabeça baixa, Agamenon subiu lentamente para sua tenda. Na encosta da montanha,
e a notícia de que a ira de Diana só seria aplacada com a morte da bela, inocente Ifigênia se espalhou pelo acampamento. Assim, Agamenon mandou uma mensagem ardilosa para sua esposa Clitemnestra, pedindo que ela mandasse sua filha Ifigênia para Aulis imediatamente, pois Aquiles, o nobre chefe dos Mirmidões, tinha pedido permissão para se casar com a donzela, e isso teria que acontecer rapidamente, pois a frota estava pronta para zarpar. Quando viu a mensagem do marido, Clitemnestra ficou feliz, porque era grande a fama de Aquiles e ele era um jovem valente, forte e belo, como os deuses imortais. Rapidamente, a donzela foi enfeitada para seu casamento e levada com os mensageiros de Agamenon para o acampamento de Aulis. Lá chegando, Ifigênia estranhou, pois todos olhavam para ela cheios de piedade, e o medo tomou conta do coração da donzela. Enquanto ela passava pela hoste silenciada e triste, os guerreiros ficaram comovidos ao ver sua juventude e sua inocência, mas ninguém se esforçou para salvá-la de seu destino, pois sem sua morte tudo seria em vão. Dentro da tenda de Agamenon, o astro vidente Calcos esperava a vítima predestinada. Estava tudo pronto para o sacrifício. Agamenon e Menelau aguardavam junto no altar. Na pressa, a donzela foi enfeitada não para o noivado, mas para a sua morte. Mais uma vez, eles a levaram para o sol. A donzela olhou sua volta para a encosta da colina e para o mar azul onde os navios estavam parados. Ao ver seu pai junto ao altar, ela teria chamado e implorado por misericórdia, mas o que a conduziu colocar as mãos sobre a sua boca. A jovem tentou arrancar do pai um olhar de pena, mas Agamenon escondeu o rosto sob o manto. Ele não conseguiu olhar para o rosto da filha, queria morrer para expiar o seu pecado. Assim não houve ajuda para Bela e inocente donzela, ela foi levada à morte. Mas tão grande foi a fé dos gregos que nenhum homem, exceto Severo Calcas, ousou testemunhar o ato terrível, e, como ele se recusava a acreditar que a donzela realmente tinha morrido, correu a história de que, no último instante, Diana colocou um cervo sobre o altar e a levou a donzela em segurança para Tauris. Mas, na verdade, o cruel sacrifício foi concluído, e mesmo quando a chama subiu no altar, as copas das árvores balançaram. As ondas varreram a superfície vítrea do mar. O vento pelo qual o exército esperava há tanto tempo foi liberado, e os guerreiros içaram alegremente suas velas e saíram do porto de Aulis, a caminho do cerco de Troia. Diana agora estava vingada pela profanação de seus bosques, por Agamenon, pois do sangue inocente Ifigênia surgiram um vingador, destinado a seguir o rei Agamenon, e toda a sua família até que o ato sombrio fosse expiado. Longa e dolorosa foi a guerra diante das muralhas de Troia, e não foi até o 10º ano depois de sua partida que vieram as notícias de que o guerreiro Agamenon estava a caminho de casa. Durante todos aqueles anos, sua esposa alimentara a esperança de vingança no coração, tanto pela morte de Ifigênia quanto pela falsidade que a fizera mandar a filha para o acampamento. Então o rei voltou para casa apenas para o seu túmulo, e foi recebido pela esposa com palavras amáveis e com todos os sinais de alegria. Mas antes que a noite caísse, Agamenon estava morto em seu banho, onde o punhal de Clitemnestra o ferira. Depois o vingador do sangue colocou no coração de Orestes, filho de Agamenon e Clitemnestra, um grande ódio pela mãe, por ter matado seu pai. Ele estava longe de casa quando se deu o ato cruel, e demorou muito para voltar. Quando finalmente ele chegou, feriu a própria mãe e a matou. Após esse ato de admiração e terror, o vingador de sangue perseguiu Orestes, um fora da lei marcada, e o levou de terra em terra. Por fim, ele fugiu para o santuário da grande deusa Minerva, e finalmente foi autorizado a expiar sua culpa. Ele teve que buscar um pedaço de terra que não existia quando matou sua mãe, e foi para a foz de um rio onde o solo novo estava sendo formado pela areia, e que foi trazida pela enchente. Ali ele foi autorizado a se purificar, e o vingador de sangue finalmente o deixou em paz. Protesilau, isso eu não lembro. Protesilau, o rei da Tessália, era um homem feliz e afortunado. Um reino bonito e fértil fora deixado por seu pai, o Velocíficles, e a sua esposa Leodâmia, uma bela e graciosa rainha muito querida pelo bom coração. Mas viu o chamado de honra, e toda a Grécia se armou para vingar a falsidade de Paris, pelo mal que ele fizera a seu anfitrião Menelau quando levou sua esposa, a bela Helena. Protesilau então vestiu sua armadura e 40 grandes embarcações deixaram a costa da Tessália para juntar a frota grega em Aulis, na Beócia. Triste foi a despedida
da bela rainha Leodame. Em muitas lágrimas amargas ele chorou quando os navios de seu marido partiram e ela foi deixada sozinha. Toda sua vida era ligada a ele, e com sua partida, tudo que restou para ela parece vazio e sem valor. Às vezes ela escalava as rochas e olhava as águas iluminadas pelo sol, por horas e horas, sonhando com o dia em que Protesilau voltaria para reinar sobre o seu povo em paz e segurança. Por muitos dias, os navios gregos ficaram presos, presos ao vento em Aulis, porque seu líder, Agamenon, ofendera a grande deusa Diana. Por fim, como conta a história anterior, ele foi forçado a expiar sua culpa pelo sacrifício de sua inocente filha Ifigênia. Assim que se deu oferenda, a deusa satisfeita soltou os ventos aprisionados, e a grande frota partiu para Troia. A maior parte dos guerreiros naqueles navios estava ansiosa e feliz. Sua espera havia terminado, e o deleite da batalha se aproximava. Mas Protesilau estava calado e pensativo. Ele passava horas no convés de seu navio olhando as linhas de espuma que ficavam para trás, e seus pensamentos sempre eram os mesmos. Ele não estava desolado pela amada esposa, nem pelo lar feliz que havia deixado, e também não estava triste por pensar em todos os perigos e dificuldades que aguardavam os gregos em Troia. Ele só pensava nas palavras ditas pelo oráculo de Apolo em Delfos. O primeiro homem a pisar a praia de ser oráculo deveria morrer. Nem mesmo quando ouviu a severa sentença pela primeira vez, o coração de Protesilau bateu mais forte, com a determinação de que ele mesmo seria aquele homem. Ele agruparia todas as velas em seu navio veloz, e esperando na proa, saltaria na praia, e cumpriria a vontade dos deuses. Durante toda a viagem, este pensamento encheu a mente de Protesilau. Ele lamentou a verdade que nunca mais veria sua amada esposa, Leodame, nem o belo palácio que estavam construindo para si mesmo, onde esperavam ser felizes por muitos anos, depois que a guerra acabasse. Às vezes, um arrependimento apaixonado tomava conta do guerreiro quando ele se lembrava de que a guerra deveria ser travada sem que ele participasse das grandes batalhas que estavam diante de seus companheiros. Seu irmão levaria os homens da Tessália à luta e voltaria com eles em triunfo para suas casas, quando, como Calcas predissera, no 10º ano a cidade do rei Príamo deveria cair. Assim, destemido, firme na resolução, embora triste no coração, Protesilau navegou para o destino escolhido, e até mesmo os deuses imortais ficaram admirados quando viram seu navio disparar à frente de todos os outros, assim que a terra de Troia surgiu ao longe. Alto e imponente na proa estava Protesilau, vestido com sua armadura brilhante, com a espada, lança e escudo, pronto para o combate. O timoneiro foi direto para uma pequena ponta de areia, que se erguia na orla, e Protesilau saltou muito antes que o resto da formação grega se aproximasse da costa de Troia. Então, as palavras do oráculo se cumpriram. Alguns dizem que foi a lança de Heitor, outros a de Enéas, que derrubou o herói. À frente do poderoso exército de Agamenon, ele caiu honrado e lamentado por todos os seus companheiros. A rainha Leodama esperou impaciente na pacífica Tessália, ansiando por notícias de seu amado. Ela tinha ouvido falar da longa espera em Aulis, e estremeceu quando as palavras de Calcas lhe foram repetidas. À vista de todo o exército, uma serpente devorou primeiro 9 crias e depois a mãe porca. Ao ver isso, Calcas disse que isso era um sinal de que no 10º ano a cidade de Príamo deveria cair diante dos ataques dos gregos. 10 anos pareciam muito tempo para a ansiosa rainha, antes que ela pudesse rever seu marido em casa outra vez. Ela acordava repentinamente no meio da noite e olhava para a escuridão, pensando aterrorizada nos beijos de esfera que estavam à sua frente. Então chegou a Tessália, a notícia da partida da frota. Enquanto contava os nomes dos poderosos heróis que haviam saído para lutar com Agamenon, os homens esqueceram as palavras do sábio vidente Calcos. Eles esperavam que o grupo retornasse triunfante em breve. Poucas semanas depois, Leodâmia estava sentada no tear, trabalhando em um manto para o amado usar em seu retorno, vitorioso quando veio até ela, branca e trêmula, sua criada favorita. Assustada, a rainha olhou para cima. O que a aflige? Ela perguntou. Por que está tão pálida? Algo de errado? A donzela tentou em vão encontrar palavras para responder. Cobrindo o rosto com as mãos, ela caiu de joelhos e começou a chorar. E a rainha, com o coração aterrorizado, saiu pelo palácio por entre lágrimas e lamentações, pois a notícia de morte do nobre Protesilau havia chegado pelo mar. Leodâmia então voltou para seu quarto e, cobrindo a cabeça, jogou-se de bruços no chão e ficou ali o dia todo, enquanto suas criadas choravam e se lamentavam do lado de fora da porta.
Ninguém ousava entrar ou tentar consolá-la. Mas ao cair da noite, a rainha se levantou e, passando do quarto para o templo, implorou ao sacerdote que a instruísse sobre o que sacrifício ela deveria oferecer aos deuses do mundo dos espíritos, para que permitisse que ela olhasse mais uma vez para o seu marido. O sacerdote então preparou às pressas a oferenda cétupla devida aos grandes deuses do mundo inferior, e disse que votos e orações deveria oferecer. Depois deixou sozinha no templo. Então, de pé, estendendo as mãos na direção do céu, a rainha lançou toda a sua alma na súplica apaixonada para que pudesse ver seu querido marido uma vez mais. Nenhuma porta se abriu, nenhuma cortina foi levantada, mas de repente, duas formas apareceram diante da assustada suplicante. A primeira ela viu imediatamente, através do elmo alado e da vara cercada por cobras. Deveria ser o veloz mensageiro dos deuses, Mercúrio. A outra ela reconheceu com misto de terror e alegria. Era seu marido, por quem ela acabara de orar tão fervorosamente. Mercúrio tocou Leodâmio com sua vara, e ao toque todo o mudo dela caiu por terra. O grande Júpiter ouviu sua oração, disse Mercúrio. Eis que seu marido já está ao seu lado mais uma vez. Ele ficará em um espaço de 3 horas. Ao terminar de falar, Mercúrio desapareceu, deixando Protesilao e Leodâmio sozinhos. Então a rainha soltou, tentando jogar seus braços ao redor do amado, mas, embora ele estivesse ali, à sua frente, em forma e feições inalteradas, era apenas o fantasma do marido morto. 3 vezes ela tentou abraçá-lo, e 3 vezes seus braços não apertaram nada além do vazio. Ela gritou angustiada: afinal, os deuses estão zombando de mim? Então não é Protesilao que está diante de mim? Neste momento, a sombra do guerreiro respondeu: os deuses não estão zombando de você, minha amada esposa. E sou eu, Protesilao, que estou diante dos seus olhos, mas não sou um homem vivo, pois o oráculo havia predito que o primeiro grego a saltar em terra seria morto. Portanto, vendo que os deuses imortais pediram uma vida, eu lhes dei a minha. Seguindo à frente de todos os outros navios, saltei em terra antes dos meus homens e caí morto, atingido pela lança do inimigo. A rainha então respondeu: o mais nobre e melhor dos guerreiros. Até os deuses têm muita admiração por sua coragem, pois permitiram que voltasse para sua esposa e sua casa. Certamente continuarão a lhe dar um presente ainda maior. Ao olhar para você, não vejo mudança alguma. Está tão jovem e belo quando nos despedimos. Sem dúvida, os deuses vão me devolver você inteiro, e nada mais vai nos separar. Enquanto ainda falava, a rainha se encolheu de pavor, pois o rosto de sua visão tinha mudado e se tornado de um homem morto, e Protesilao respondeu: curta é minha permanência na terra, e em breve devo deixá-la novamente. Mas seja corajosa e sábia, minha querida. Não entregue toda a sua vida ao luto. Seja paciente, embora eu deva ir agora, um dia nos encontraremos mais uma vez, ainda que nosso amor terreno tenha terminado. Poderemos nos alegrar para sempre na fiel companhia um do outro. Por que precisa me deixar? Perguntou a rainha. Os deuses já fizeram maravilhas. Por que não devolveria sua vida? Se me deixar outra vez, eu o seguirei, pois não posso ficar sozinha. Protesilao então tentou acalmar a esposa, para que ela desistisse da vã esperança de viver ao seu lado como antes, e, em vez disso, pudesse olhar para a vida pura e feliz fora do túmulo. E disse a ela que os deuses já tinham lhe dado muito, que ela deveria se esforçar para ser digna de sua misericórdia, e por sua coragem e autocontrole ganhar a paz eterna. Enquanto o marido falava, seu rosto perdeu aspecto lívido. Ele parecia estar ainda mais bonito e gracioso de quando estava vivo. Ao observá-lo, Deodâmia se acalmou e alegrou com uma visão. Ela mal se atentou para suas palavras, tão certa estava de que os deuses cederiam quando as 3 horas chegassem ao fim e permitiriam que ele ficasse ao seu lado, pois mais uma vez um homem vivo. Mesmo enquanto o herói exortava a esposa a ser paciente e corajosa, ela esperasse que os deuses devolvessem a ela, eis que 3 horas haviam se passado, e Mercúrio estava outra vez dentro do templo. Só então Leodâmio entendeu que suas esperanças eram vãs, e que Protesilao estava condenado a deixá-lo. Ela bem tentou segurar rapidamente aquela forma querida, mas agarrou uma sombra. Seus dedos vazios se fecharam, imponentes, enquanto Protesilao desapareceu de sua vista. Com um grito, ela caiu de bruços no chão do templo, e os sacerdotes que correram em socorro de sua rainha levantaram um corpo sem vida. Fiel ao amado como esposa, ela seguiu até as sombras, mas infelizmente na morte eles não se reuniram. Os deuses são justos e Leodâmia ainda não havia aprendido a lição de Protesilao.
de que até existe uma coisa mais elevada e nobre que o amor humano, abnegação e dever. Portanto, ela está condenada por um determinado tempo a vagar nos campos da luta, a parte de fantasmas felizes, até que seu espírito elevado e solenizado pelo sofrimento seja digno de encontrar seu amado, que caminha com os antigos heróis namorados dos bem-aventurados. A morte de Heitor fica para a próxima.